Achamos em Minas, vamos entender agora como os tropeiros foram importantes para o desenvolvimento do nosso estado. E você vai conhecer a rotina desses homens que transportavam todo tipo de mercadoria, eram trocas no meio do caminho, não é? Eram aquelas capas longas em cima dos cavalos, para proteger também o lombo do cavalo. Aí, ó, essas capas, os meus tios tinham isso aí, meu pai também tinha esse troço aí. A gente vem da roça, a gente sabe, né? Meus tios tinham aí, trabalhava muito com esse tipo de coisa aí. Mas olha só que legal, tá muito interessante, pessoal, eu falo. É a história do seu estado, tudo começou por aí. Muita gente não sabe ou não quer saber, mas é bom ficar por dentro do que é o seu estado, as nossas Minas Gerais. Essa é a história real. Balança aí. O Achamos em Minas de hoje está em Ipoema, distrito de Itabira, que é a capital estadual do tropeirismo. E hoje nós vamos falar sobre essas figuras que foram muito importantes na nossa formação histórica e cultural. O Achamos em Minas de hoje vai falar sobre os tropeiros. Vamos lá comigo? E para falar um pouco mais sobre os tropeiros, a gente vai bater um papo com a Tayane. Tá bom, Tayane? Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda à Terra de Tropeiros. Obrigadão, pois é. Hoje vamos falar sobre esses homens que marcaram tanto a nossa cultura e a nossa história também, né? Contribuíram não só para o surgimento de vilas, mas também para o crescimento do nosso estado, né, Minas. Quando a gente fala de Minas, a gente já fala do tropeirismo, porque quem de fato contribuiu dentro dessas minas com o abastecimento dos animais foram os tropeiros. E estando em Terra de Tropeiros, você não poderia deixar de conhecer o Museu do Tropeiro, que conta e traz toda essa menção dessa história que esses homens deixaram pra gente como uma tradição. Melhor impossível para conhecer, né? Não tem lugar melhor. Vamos lá então, bora lá. Ah, que lindo! Então chegamos ao Museu do Tropeiro, onde a nossa história é guardada e zelada como os bens de família. O Museu do Tropeiro foi criado em 2013 para resgatar e manter toda essa nossa tradição e guardar também não só os bens daqueles que já passaram por nossas histórias, fizeram com que a gente pudesse estar aqui hoje, e é onde vocês vão conhecer o nosso acervo, que conta e reconta a história desses homens que tanto contribuíram para a formação de Minas Gerais. Cara, então agora vamos entrar nesse mundo dos tropeiros. Vamos mexer. Então vamos lá. Gente, que lindo aqui, Tayane. Então, dentro do museu, você já consegue viajar no tempo dos tropeiros, você já consegue compreender como lugares como Ipoema surgiram do tropeirismo. Que tropeirismo foi esse? Que movimento é esse que é tão falado em Minas? Foi um movimento onde se deu que os homens tinham que abastecer as minas com animais resistentes para extração, com a descoberta do Eldorado. Foi através do tropeirismo que surgiu vilas, povoados e cidades, como é o caso de Itabira e de demais cidades que surgiram através do tropeirismo. Eu, como neta de tropeiro, então nem estaria aqui contando um pouquinho dessa história para vocês. E é graças a esse movimento que a gente tem o instalar dos chicotes, que a gente hoje utiliza dentro do museu para dar as boas-vindas para o turista. Eu acredito que você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Bacana. Vamos continuar o passeio? Vamos embora! E falando do tropeirismo, aprofundando um pouco mais, a gente tem que conhecer quem era o tropeiro que por ali ia passar. Como eu iria descobrir isso? Através das madrinhas. Esses animais aqui representados são todos madrinhas, que é um animal que vai vir sempre à frente, guiando, é a liderança da tropa. Os demais vão segui-la. E era na madrinha que o tropeiro deixava algo bem evidente e claro, como um símbolo de orgulho, que era a sua família, que era representado por essa bonequinha de pano. Quando o tropeiro era casado, ele levava uma bonequinha de pano para simbolizar a família que estaria sempre com ele. Se o tropeiro fosse solteiro, ele levava uma pluma que ia sempre ao lado da testeira da madrinha. Importante ressaltar que era na madrinha que você dizia quem você era. Por exemplo, se você fosse tropeiro, todo animal seu da tropa teria que ter uma testeira com esse símbolo para simbolizar que aquela tropa era da Luciana. E aqui, gente, tem algo que simboliza uma comida que fez parte da vida dos tropeiros, mas que faz parte da nossa vida, da vida dos mineiros, até hoje com força, né? Falar de tropeirismo e não falar de tropeiro seria uma gafe pra gente, né? Então a gente tem aqui representado uma trempe tropeira, onde nasce o famoso feijão tropeiro, que era uma comida simples, Luciana, mas que gerasse bastante sustento para esses tropeiros, no caso, porque era uma longa distância que eles iam percorrer. E eles não tinham tempo para ter uma cozinha sofisticada, para conseguir um prato melhor. Engana-se quem pensa que a tropa só tinha mesmo o tropeiro que ia ali guiando seu animal. Não, era tudo muito bem dividido. A gente tinha o arrieiro, o madrinheiro, o colateiro e o cozinheiro. Só que tem um detalhe, o cozinheiro, para se tornar cozinheiro da tropa, você tinha que saber tocar viola. Ele preparava o alimento porque era você, cozinheiro, que determinava onde seria a parada tropeira.
Exatamente. Enquanto as pessoas comiam, você acabou de fazer a comida, você ia tocar viola para que aquele pouso não fosse sem graça, para que tivesse um pouco mais de prazer. A gente está falando dos tropeiros, né? Mas e as mulheres? As mulheres podiam fazer parte das tropas? Infelizmente não. Com certeza eu tentaria ser tropeira, né? Porque apaixonada pelo tropeirismo. Mas não, era um ofício voltado para a mão masculina, justamente por ser um serviço árduo, necessário o braçal mesmo para estar arrebatando, por exemplo, a mercadoria, colocando peso em cima dos animais. E por ser um ofício voltado para a mão masculina, imagina, a mulher não tinha palavra no comércio, ela não tinha força, porque palavra de tropeiro valia mais do que dinheiro. E a palavra feminina, infelizmente, a gente não tinha esse poder, a gente não conseguia permanecer. Eu poderia sim tentar ser tropeira, mas a minha palavra não valeria nada no mercado. Que absurdo, né? É um absurdo isso. Nós, mulheres, com o passar do tempo, a gente não podia montar em cima de animal. E a gente consegue o direito de montar. E aí cria-se esse sicilião, que é essa sela que você está vendo, que é a sela feminina para a mulher montar. Ela se senta sempre de lado, igual um cigano, que todo mundo fala. Só que de saia não daria para montar. A mulher andava totalmente coberta, igual vocês podem ver. Porém, cria-se essa calça de montaria que permite com que a mulher sente e continue de saia, de acordo com os costumes da época. E agora a gente vai ter a honra, o privilégio de conversar com um tropeiro, né? Com o seu Maurílio. Tudo bem, seu Maurílio? Beleza, eu fico muito honrado de conversar com vocês. Eu gostaria de cumprimentar não só vocês aqui, mas o pessoal de Poema. Agora me conta um pouquinho como é que era a rotina de vocês, o dia a dia. A maior das vezes a gente amanhecia o dia no pasto, juntando tropa, costumava molhar no pasto que era sujo, molhava até a cabeça quase. Era uma vida boa, porque a gente andava bastante, conhecia muitas pessoas, principalmente as moças, né? Então agora eu vou pedir para o senhor para contar uma dessas histórias boas aí que aconteceu nessa época de tropeiro. Fui levar cachaça, até estava com um pouco burro, lá para baixo da Capoeirana. E chegou lá, não sei por que pareça, eu comecei a namorar com a dona, com a filha do moço lá. Foi muito bom. Eu já desejava que isso pudesse acontecer, mas ficou só nesse dia. Ai, pronto. Mas ajudou bastante. Mas foi bom, né? Foi ótimo. O Museu do Tropeiro hoje resgata o estalar dos chicotes como um gesto de estar dando boas-vindas, mas está agradecendo também o visitante que sai de sua terra e vem conhecer, imergir dentro da nossa cultura tropeira e se reconhecer dentro dela. Bacana. Então vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Eita! É claro que eu vou ter que pedir, né? Posso tentar? Deve! Tem um... Isso, é pra lá, isso. Ah, tá. Ai, bate na minha mão. Não tem nada pra trás. Cuidado! Eu tava virando tudo pra trás. Gente, adorei conhecer o museu, adorei conhecer um pouco mais da história dessas figuras, né? Que construíram nossa história, né, Tayane? Viajar no tempo do tropeirismo, em pleno século XXI, dentro de uma casa, conhecer e reconhecer o seu Maurílio é mais do que um privilégio, é uma obrigação de todos nós. Naquele tempo era para ser muito valorizado, porque o tropeiro ele carregava de uma tudo, já dentro do gênero alimentício, carregava a cerveja, querosena, sal e as cartas dos namorados. Gente, o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. Até o próximo.